Você sabia que o Brasil tem o segundo maior juros reais do mundo? Só perde para a Turquia. Um país com inflação fora de controle, moeda derretendo e crise política há anos. O Brasil? Com inflação controlada, economia crescendo e quase 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada, ainda cobra mais juros do que Rússia, Argentina, Índia e México juntos. Como isso é possível? E mais importante, o que isso significa para você que recebe salário todo mês e acha que esse assunto não te afeta? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, por que o Brasil chegou nesse patamar absurdo de juros e não é culpa só do Banco Central. Segundo, quem ganha e quem perde com os juros altos. E spoiler, provavelmente não é você que ganha. Terceiro, o que você pode fazer agora, de forma concreta, para não deixar os juros comerem seu salário todo mês. Mas antes de tudo, deixa eu te mostrar um número que vai mudar como você enxerga a Selic para sempre. A Selic hoje está em 15% ao ano. O juro real, descontando aí a inflação, beira os 10% ao ano. Os Estados Unidos, 0,4% ao ano. 10% contra 0,4%. Essa diferença não é coincidência. Ela foi construída. Vou te contar a história de um trabalhador. Vamos chamá-lo de André. André tem 32 anos. Trabalha com carteira assinada numa empresa de logística em São Paulo. Ganha R$ 3.500 líquidos por mês. Em março desse ano, o carro dele quebrou. Precisou de R$ 4.000 para o conserto. Não tinha na poupança. Solução? Empréstimo pessoal no banco. Taxa: 5,8% ao mês. Em 24 meses, o André vai pagar mais de R$ 7.000 no empréstimo de R$ 4.000, quase o dobro. Isso é o efeito dos juros altos na vida real. Não é abstrato. É o dinheiro saindo do seu bolso todo mês. Mas espera, se a Selic é 15% ao ano, por que o André está pagando quase 100% ao ano? Porque a Selic é o piso. Os bancos pegam dinheiro barato e emprestam caro para você. Essa diferença tem nome: spread bancário. E o Brasil tem um dos maiores do mundo. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Hoje a pergunta é: por que a Selic chegou onde chegou? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A função oficial é controlar a inflação. Quando os preços sobem demais, o Banco Central sobe os juros para esfriar a economia. Crédito fica caro, as pessoas consomem menos, a inflação cai. Parece simples. O problema é que essa ferramenta tem um custo enorme e quem paga é o trabalhador. Então, por que o Brasil especificamente está tão acima de todo mundo? Existem 3 razões estruturais que se alimentam entre si. Razão 1. Histórico de inflação descontrolada. O Brasil passou por hiperinflação nos anos 80 e 90. O mercado financeiro ainda cobra um prêmio de risco pela memória desse trauma. Razão 2. Incerteza fiscal. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada de forma recorrente. Isso aumenta a dívida pública e faz o mercado exigir juros mais altos para continuar comprando os títulos do governo. Razão 3. Expectativas de inflação desancoradas. Se o mercado acredita que a inflação vai subir, o Banco Central precisa subir os juros preventivamente, mesmo que essa inflação atual esteja sob controle. É uma profecia que se autocumpre. Essa combinação, trauma histórico, desequilíbrio fiscal e expectativas inflacionárias mantém o Brasil preso num ciclo. E não tem botão para desligar. Agora olha esse ranking. Segundo a consultoria Moneyou, que monitora 40 países no mercado global, o ranking de juros reais está assim. Turquia, 17,8% de juro real. País em crise, moeda despencando, inflação acima de 40%. Brasil, 9,74%. Inflação controlada, economia crescendo, câmbio estável. Rússia, 9,1%. País em guerra, com sanções internacionais e economia em colapso parcial. Estados Unidos, 0,4%. Maior economia do mundo. Entendeu o absurdo? O Brasil está no mesmo nível de países em crise grave, sem ter uma crise proporcional. Esse é o ponto cego que a maioria das pessoas não vê. Aqui vem a parte que ninguém gosta de falar. Juros altos não são neutros. Eles redistribuem renda.
E essa redistribuição tem um sentido muito claro, de quem precisa de crédito para quem já tem patrimônio investido. Pensa comigo, quem ganha com a Selic a 15%? Quem tem dinheiro no Tesouro Direto, em fundos de renda fixa, em CDB? Quem já acumulou patrimônio? Quem perde? Quem precisa de empréstimo para comprar um carro, reformar a casa ou pagar uma emergência médica? Quem vive do salário? Famílias de alta renda veem seu dinheiro render mais. Famílias de baixa renda enfrentam juros ainda maiores, muitas vezes acima de 200% ao ano no rotativo do cartão de crédito. 200% ao ano. A Selic de 15% parece cara? O rotativo do cartão chega a 15,29% ao mês. O cheque especial cobra 7,49% ao mês. E a crítica não vem só dos trabalhadores. A Federação das Indústrias de Minas Gerais afirmou que manter os juros elevados por período prolongado é um entrave ao crescimento econômico e sufoca a força produtiva do país. Então não é só você que perde. As empresas que poderiam te contratar também perdem. O Brasil inteiro deixa de crescer o quanto poderia. O sistema é injusto, mas você não vai mudar isso sozinho amanhã. Então vamos falar do que está no seu controle. Ponto 1. Se você tem dívida cara, substitua agora. Em março de 2025, o governo lançou o Crédito do Trabalhador, o consignado CLT. Em menos de um ano, mais de 8,5 milhões de trabalhadores contrataram mais de 100 bilhões de reais, com taxa média de 3,2% ao mês. Se você tem dívida no rotativo do cartão, no cheque especial ou em crédito pessoal, pode migrar para essa linha. A parcela vem descontada do salário. É automaticamente mais barato. Às vezes, 3 vezes mais barato. Ponto 2. Use a Selic a seu favor. Se os juros estão altos, a renda fixa está boa. Tesouro Selic. CDB de liquidez diária, conta remunerada. Guardar R$200 por mês num Tesouro Selic a 15% ao ano equivale a mais de R$26 mil em 10 anos, com juros compostos trabalhando para você. Enquanto os juros altos te prejudicam no crédito, eles trabalham a seu favor quando você está do lado do poupador. Ponto 3. Nunca use cheque especial. 7,49% ao mês. Isso é quase 140% ao ano. Não existe investimento legal que pague isso. O cheque especial foi criado para parecer conveniente. Ele é uma armadilha embutida na sua conta corrente. Então, vamos fechar. O Brasil tem os segundos maiores juros reais do mundo não porque é inevitável, mas porque herdou um histórico de inflação, acumulou desequilíbrio fiscal e criou uma cultura onde o mercado exige prêmios absurdos para confiar no país. Essa Selic de 15% beneficia quem já tem patrimônio e prejudica quem precisa de crédito, ou seja, a maioria dos brasileiros paga o preço e uma minoria embolsa o resultado. A boa notícia é que você não precisa ficar do lado errado dessa equação. Use o consignado em vez do crédito caro. Invista em renda fixa enquanto os juros estão altos. E nunca, jamais, use o cheque especial. Agora me conta nos comentários. Você já sentiu os juros altos no seu bolso? Foi numa parcela, num financiamento, numa taxa absurda? Conta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. No próximo vídeo eu vou te mostrar o que os bancos realmente ganham com o rotativo do cartão de crédito. O número vai te deixar com raiva. Te vejo lá.